Aponta o centro do gramado, o árbitro, fim de papo no Alfredo Jaconi. 3 para o Juventude, 1 para o São Paulo. O São Paulo está eliminado da Copa do Brasil, Gabriel Sá. Bom, eu juro que eu vou tentar fazer um comentário ponderado e breve, porque essas coisas são cansativas. São Paulo paga o preço das escolhas. Essa eliminação está na conta do Roger Machado, é claro, mas está na conta de quem trouxe o Roger Machado e de quem bancou o Roger Machado. Então, presidente Massis, você é igual ou pior o seu antecessor Júlio Casares. Você foi vice dele e ninguém esquece. Senhor Rui Costa, o cara para ficar na aba do Belmonte 4 anos, bom ele não é. E o Roger Machado é o que é. Parabéns. Parabéns ao Massis, parabéns ao Rui Costa e parabéns ao Roger Machado. E, por que não, parabéns ao Ferreirinha também, né? Não que tenha sido uma expulsão que eu acho que não tenha sido tão exagerada, mas cabaço pra caramba também, né? Mas enfim, só mais um componente. Parabéns. O Barbieri, com um jogador a mais, conseguiu fazer 3 gols no São Paulo. O Roger, com um jogador a mais, não fez nenhum. Esse é o São Paulo. E aí eu falo que o Roger fez, né? As modificações do Roger. Porque a justificativa dos tontos da diretoria era, mas o Roger não bate pro gol. Mas o Roger não bate pro gol. Dá um abraço no Roger agora, Rui Costa. Vai no campo lá e fala, minha escolha, você é meu amigo. Vai, Massis, fala ontem num evento que teve que a gente vai ganhar do Juventude e do Fluminense. Vai ganhar do Juventude e do Fluminense. Exatamente isso. Você tem bola de cristal, né? 80 anos na cara, tem bola de cristal. É foda, cara, é foda. Falei que ia tentar ser ponderado, né? Não consegui, perdão. Deixo com vocês. É isso, a partir de agora no comando do pós-jogo, aqui no Arquibancada Tricolor, vem aí Ricardo Senna. Senhoras e senhores, o que podemos dizer sobre essa noite desastrosa do São Paulo, mas previsível, né? Para quem acompanhou a jornada aqui de domingo, a gente estava falando aqui que estava com o cheiro de arroz queimado para hoje, porque psicologicamente é um time que ele não tem força, né? E o clássico ele traz uma consequência, né, depois daquilo, né? Quando você perde um clássico, você tem um peso muito maior. Quando você ganha, aí também você ganha uma moral infinita, né? E o São Paulo é um time que não consegue se impor há muito tempo em jogos grandes. Então você até imaginava que hoje o São Paulo pudesse, sei lá, conseguir uma vitória hoje, poder passar de fase e tal. Mas aí aconteceram várias coisas, né? Teve a lesão do Luciano, teve a expulsão do Ferreirinha. E fora tudo aquilo que a gente já sabe que o São Paulo não consegue fazer, que o São Paulo é incapaz de fazer, que é dominar um jogo, controlar uma partida, ter inteligência emocional. Esse time não tem, né? E aí você olha também um elenco que é muito, assim, abaixo, né? Do nível de qualidade que o São Paulo teria que ter. Você olha para o banco de reserva, as opções que tem são jogadores medíocres, né? Medianos. E aí o São Paulo é eliminado pelo 9º colocado da Série B. 9º colocado da Série B elimina o São Paulo pela segunda vez na Copa do Brasil. O São Paulo já foi eliminado pelo Juventude já no passado, né? E merecidamente. A gente sempre fala aqui, todos os dias, cara, que de vários aspectos aqui que são chatos de ficar se repetindo e tudo. Mas a causa de toda essa eliminação não é só a expulsão do Ferreirinha, não é a lesão do Luciano, não é o Roger Machado sozinho ser um técnico que não está, talvez, no nível do São Paulo. Não é só isso. Os causadores de todos esses problemas, vocês sabem, estão lá no poder do clube brigando por voto, brigando por alianças políticas, para ver quem que vai ser o próximo presidente, para ver quem que vai continuar no poder, né? No ano que vem e nos próximos anos, para ver quem que vai talvez estar na frente aí de acordos, né, que o São Paulo faz. Então quando a gente fala aqui, galera, e a gente tem que meter o pau sim no time, tem que meter o pau no treinador aí, que é fraco, o trabalho ruim, né? O pouco que o São Paulo tinha evoluído para o começo da temporada foi jogado no lixo, porque eu acho que o trabalho do Roger Machado é muito ruim. Mas assim,
a gente não pode nunca esquecer, mesmo numa eliminação dessa, quando a gente fica puto com o time, com o treinador, com todo mundo, a gente nunca pode esquecer a causa raiz de tudo isso, que é gestão. Aliás, a falta de gestão, né? Se o São Paulo está nesse nível, é porque o São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo não tem dinheiro é porque muita gente saqueou o São Paulo, muita gente roubou o São Paulo. O São Paulo foi vítima de muita gente aí que tá ainda aí, né? Tá cercando lá, que nem urubu. O São Paulo parece aquela carcaça morta e fica os urubus em cima, né? Então, enquanto essas pessoas sem qualificação alguma para gerir o São Paulo, para administrar o São Paulo, pessoas desqualificadas profissionalmente, intelectualmente, né? Algumas até de valores pessoais, né? Enquanto essas pessoas estiverem aí à frente de um clube desse tamanho, é isso que vai acontecer, ano a ano. O São Paulo vai sofrendo vexames, vai acumulando vexames, vai perdendo clássicos de forma vexatória. O São Paulo não consegue apresentar desafio para nenhum clube, né? Você vê que durante todo esse trabalho do Roger Machado, o São Paulo teve um jogo decente, um jogo bom. Valeu, JP, tamo junto aí. Um jogo bom do São Paulo que foi contra o Cruzeiro, né? Contra o Cruzeiro, o São Paulo ganhou de 4-1. Mas ainda assim, o placar não reflete ainda tudo aquilo que foi o jogo. Que o São Paulo tomou um sufoco do Cruzeiro também ali no começo do segundo tempo. Aí depois aí desandou. Mas assim, não teve um jogo que o São Paulo venceu com o Roger Machado que você fala, pô, o São Paulo foi superior. E eu vou falar de novo, contra o Mirassol foi assim, contra o Higgins foi assim, Boston River, derrotas que a gente teve pro Vasco, por exemplo, de virada, pro Corinthians e tudo mais. Então assim, é previsível o que você viu hoje aí, que você teve o desprazer de acompanhar aqui, é previsível. Esse time do São Paulo, eu não sei como que ele está se sustentando no G4, aliás eu sei. É pela gordura de pontos que conseguiu com o treinador anterior, que também não era um gênio, não era um novo Tele, não era o cara que ia levar o São Paulo aos títulos, mas era um cara que ele estava ciente do que era para ser feito com esse elenco, do que o São Paulo podia ser capaz de fazer. O Crespo, ele era o cara que, assim, ele entendia o momento do São Paulo. Ele não chegou no aeroporto desembarcando prometendo título. O Crespo não chegou com o discurso de Macis, por exemplo, de Rui Costa, de Rafinha, entendendo que o São Paulo ia brigar por títulos esse ano. Ele falou, cara, a gente tem que trabalhar um passo de cada vez. O São Paulo tá com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e ele já via tudo aquilo que ia explodir depois na sequência da corrupção toda no São Paulo. Sabendo daquilo, ele tentava colocar o torcedor a par disso tudo. E ele foi honesto com a gente, como poucas pessoas do São Paulo Futebol Clube foram nos últimos tempos. E essa desonestidade, seja ela intelectual ou no âmbito maior da palavra dela, que vem sendo acumulada aí no São Paulo, ela é a causa de tudo isso. Se você, torcedor são paulino, tá puto da vida hoje porque foi eliminado por um time da Série B na Copa do Brasil, lembra que isso é consequência de Macis, de Rui Costa, de Rafinha, que resolveram demitir o último treinador para trazer um treinador que nunca fez um trabalho que fosse julgado merecido para estar no São Paulo Futebol Clube. E também tem a mão aí de Júlio Casares, ou tem Aires de Abreu, Douglas Schwartzman, Mara Casares, Antônio Donizete, o Dedé lá do Social, Márcio Carlo Magno. Eu vou esquecer de muitos nomes aí que deveriam ser lembrados, né? Mas de toda aquela galera que tá lá no comando do São Paulo, que enquanto você tá aí na sua casa, que nem a gente aqui, tá puto da vida por uma eliminação dessa, vexatória, eles estão lá fazendo reuniões, tentando ver as alianças políticas, quem que vota em quem que vai ficar no comando do ano que vem, que se o São Paulo fechar com a BYD, quem é que vai controlar o dinheiro que vai entrar no São Paulo? Se o São Paulo fechar com a Unimed, quem que vai ganhar voto? Quem que vai ganhar moral lá dentro? É isso que eles estão preocupados. Você acha que eles assistiram esse jogo? Capaz de nem ter visto esse jogo. Acho que eles nem sabem que o São Paulo jogou hoje, né? Então é isso, galera. A gente realmente, assim, tem que, sim, criticar, protestar, ter um treinador fraco, um treinador que não era nem para ter vindo para o São Paulo,
que ninguém queria ele no São Paulo. Eu até falo, porra, às vezes me dava pena, sim, da pessoa, né, do Roger, de falar assim, pô, coitado, o cara vai entrar numa roubada. Mas, cara, ele aceitou. Então ele também tá sujeito às críticas. Tá sujeito às críticas. Até porque ele não tem nível para trabalhar no São Paulo. O trabalho dele é fraco, o trabalho dele é ruim. O Roger Machado, ele conseguiu acabar com um pouco que funcionava no time do São Paulo. E não é só pelas lesões, é pelas escolhas táticas, pelas escolhas que ele fez, pela forma que ele coloca o time, pela forma que esse time desaprendeu o pouco que sabia de jogar, né? Então ele tem muita culpa nisso. Então eu acho que o trabalho do Roger não tem condição de continuar no São Paulo mais. E sábado, é o que eu falei é o que eu falei na jornada do último jogo. A gente tá com um cara que vai tomar um fumo do Juventude. Eu falei isso lá, vou até achar o corte. Tá com um cara que a gente vai tomar um fumo do Juventude e a gente vai ressuscitar mais um morto sábado. Porque o Zubeldia tá tomando crítica, xingamento lá no Fluminense pra caramba e tal. E a gente vai ressuscitar mais um. Pode ter certeza, escreve aí. Do jeito que tá, a gente vai ressuscitar mais um. E aí, o clima pro Roger Machado, que já é um técnico demitido, e ele só tá aí porque, segundo o presidente, não tem como pagar a multa, né? Já acabou o trabalho do Roger. Infelizmente, já não tem mais nem como sustentar mais. O ambiente já tá contaminado, não tem jeito. Os jogadores têm a sua parcela de culpa também. Porque a gente não pode deixar, por exemplo, um jogador fazer o terceiro gol como fez hoje, com o Sabino olhando e o Doria olhando, o cara cabecear 2 vezes depois da defesa do Rafael. O cara cabeceia livre, o Rafael faz a defesa e o cara, mesmo cara lá, ele levanta, escolhe onde ele vai cabecear e faz o gol que elimina o São Paulo. São Paulo não pode tomar 3 gols de cabeça do Juventude, 9º colocado da Série B, com 3 zagueiros em campo. Não pode. O Ferreirinha, por mais que a expulsão eu acho que também tenha sido exagerada, ele não pode facilitar, ele não pode ser imprudente, ele não pode ser burro de jogar com os braços abertos ali, como faz o Enzo Dias também, muitas vezes, como às vezes faz o Caleri, que proporciona faltas, cartões amarelos, né? A comissão técnica do Roger, que fisicamente tem desgastado também muitos jogadores, ela não pode não ter essa leitura, né? Que você tem que poupar num calendário desse alguns jogadores, que você não pode jogar no limite porque você está pressionado por resultados. Então falta leitura de jogador, falta leitura de treinador, que isso não vai ter, né? E falta principalmente presidente, falta diretor de futebol, falta um executivo de futebol no nível do São Paulo. Isso eu tenho menos esperança, porque um presidente que dá uma declaração, se foi vazada propositalmente ou não, que se dane, mas só mostra as entranhas do clube, né? Porque um presidente que fala que o treinador só não foi demitido porque você não tem como pagar a multa, é um tiro no pé em todos os sentidos, porque ele faz uma contradição gigantesca, já que demitiu com o aval dele, né? O Macias deu o aval, o Rafinha deu o aval no que o Rui Costa quis, que foi demitir o Crespo, né? E nunca se chegou aí nas mídias o motivo real, alegado pelo Roger, pelo Rui Costa de fato, né? E aí é isso, falta um presidente, falta um monte de coisa aí, falta torcida para cobrar, falta caráter para muita gente, falta honestidade em muitos níveis, falta dinheiro, falta limpeza, falta transparência, falta sair muita gente do São Paulo, para a gente não acumular mais humilhações como essa ainda nesse ano, porque a gente ainda tem uma Copa Sul-Americana e um Brasileirão. Enfim, não vou prolongar muito. Raí Monteiro, eu queria só que você fizesse uma consideração final, porque você não merece também no seu aniversário ter que passar por isso aqui, cara. Aconteceu de novo, hein, Senna? De novo, mais uma vez, hein, Raí? Teve um ano também que o São Paulo, o 2015 foi a última Libertadores que o Rogério jogou, né? Foi. São Paulo e Cruzeiro também foi no dia do meu aniversário. São Paulo foi eliminado nos pênaltis. Acho que foi nos pênaltis, né? Ganhou de 1-0 em casa, perdeu 2-1 a volta. Bom, eu acho que você fez um relato aí muito preciso, né? Sobre o momento, as circunstâncias, a situação. Eu acho que o São Paulo, Senna, a questão aí principal é que o clube precisa ser refundado. O São Paulo precisa ser, sabe, no seu jogo de videogame, quando você vai lá e zera a fase pra começar de novo, ou você tá jogando um modo carreira, sei lá, não tá muito legal aqui, vou zerar e vou começar de novo.
Até tem aquele meme, né, do excluir o time, que às vezes aparece aí quando o time perde um jogo. Basicamente é isso sobre o São Paulo. O São Paulo precisa ser refundado como instituição inicialmente, né? O São Paulo hoje é um clube quebrado, falido, caloteiro, é um clube sem credibilidade no mercado, é um clube sem poder de compra. Tô falando da instituição, né? E como time, é um time limitado, é um elenco limitado, é um time mal treinado hoje, né? Tem um treinador que não está à altura da instituição. E teve movimentos muito ruins, né? O São Paulo passou aí por uma troca de comando estapafúrdia, burra, comandada pelo Rui Costa, né? Porque o Massis, ele é um presidente decorativo. As decisões não são tomadas por ele. A decisão de mandar o Crespo embora não foi tomada por ele. Os motivos foram lá, sabe-se lá quais, né? Levados pelo Rui Costa, e ele acatou. Porque ele não é alguém que reúne condições de tomar grandes decisões. Não reúne. Tá muito claro isso nas entrevistas, nas falas, nas aparições dele. Ele não é alguém que consegue ter uma visão do amplo, do todo e tomar ali decisões importantes. Não há essa possibilidade. Não vai acontecer. Dele tomar boas decisões, dele tomar grandes decisões. Não dá. Ele era uma pessoa que não estava nem no dia a dia da instituição, né? Ele falou isso quando assumiu lá depois do impeachment do Casares, que não sabia muito bem o que estava acontecendo, porque ele não estava próximo do dia a dia do clube, né? O que é mais uma irresponsabilidade do presidente anterior. Ter um vice, né, que não sabe o que está acontecendo no dia a dia do clube, né? Então o São Paulo precisa passar por uma refundação. Eu não sei se é possível, eu não sou o maior conhecedor de aspectos de estatuto, coisas do tipo, mas eu acho que se fosse possível, a melhor coisa que o Massis e os seus pares poderiam fazer seria convocar uma eleição para ontem e deixar um novo presidente começar a trabalhar depois da Copa do Mundo. Assumir ali quando a Copa do Mundo começar. Não sei se isso é possível, honestamente, acho que talvez nem deva ser. Mas acho que o melhor dos cenários para o São Paulo seria esse. Um novo presidente, uma nova pessoa com ideias novas, com mudanças, com a capacidade de governar no caos, porque isso não vai mudar no final do ano, a instabilidade financeira, o clube na situação com 800 milhões de dívida, isso não vai mudar no final do ano. Mas talvez com uma nova cabeça, com novas ideias, com uma pessoa que tenha a capacidade de fazer escolhas melhores, o clube possa começar uma caminhada que, como dizia o ex-treinador, vai ser muito lenta, né? Lembra que ele falou no fim do ano passado? Hoje nós estamos a 20 passos de caminhar numa boa direção. Tomara que no fim do ano a gente esteja a 19. Só que hoje o São Paulo está a 50 passos de caminhar numa boa direção. Ele não está a 19 e nem a 20, que era o que ele estava no final do ano. Ele andou muito para trás. Graças às gestões passadas e a essa também acho que dá para atribuir responsabilidades à gestão do Harry Massis, que é péssima, horrorosa, como todas as outras. Então o clube precisa ser refundado. Se fosse possível, acho que a única solução para o São Paulo seria passar logo por esse processo de eleições, ter logo esse pleito e essa nova pessoa já começar a trabalhar logo no meio do ano, aí, quando parar o futebol para a Copa do Mundo, ele começar logo a trabalhar e aí, quem sabe, o clube passar por um momento um pouquinho menos pior, que é o que dá para esperar até o final do ano. Não dá para esperar que o São Paulo vai viver grandes momentos nesse ano. A eliminação é trágica financeiramente, né? Além de esportivamente ser mais um vexame na história recente do clube. São muitos, né? Esse aí é mais um. Financeiramente também é trágico cair tão cedo na Copa do Brasil, um torneio que paga muito bem. Então é péssimo sob todos os aspectos, mas é muito previsível, né? Eu cheguei aqui e falei pro Senna, hoje tá com a cara que o São Paulo vai ser eliminado. Mandei uma mensagem pro Gabriel antes do jogo começar falando a mesma coisa. Porque o São Paulo é um clube muito previsível. Esse tipo de fracasso de hoje é um fracasso muito previsível do São Paulo. É aquele tipo de jogo que você olha e fala, tá muito óbvio que vai ser eliminado. E aconteceu. Podemos entrar em outros detalhes maiores e menores do campo especificamente, responsáveis, culpados, quem errou, não errou, mas o problema maior tá lá em cima. O Roger é só mais um péssimo treinador que tá treinando o São Paulo, daqui a pouco ele vai embora. Hoje, amanhã, daqui uma semana, 2, ele vai embora. Mas o problema principal do clube vai continuar lá. Então, para esse que eu acho que deveria ser buscado uma solução para resolver o principal problema do São Paulo. O treinador, ele é ruim mesmo, ele é fraco. Ele é um treinador de uma prateleira que não é a do São Paulo Futebol Clube. Não é. Ele é um treinador para treinar um time como o Juventude. Ele fez um trabalho bem ok no Juventude. Eliminou o Inter, por exemplo, na Copa do Brasil. Depois ele foi treinar o Inter, né?
Ele é um treinador desse nível. Ele é um treinador fraco. Mas ele não é o principal responsável pelos problemas do São Paulo. Eles são muito maiores e estão em outras esferas. Enquanto esses não forem de fato resolvidos, o clube vai continuar passando por essas vergonhas e claudicando e adiando o futuro e vivendo de um brilho a cada 10 anos, como foi a Copa do Brasil de 2023. São Paulo tem uma chance de mudar, precisa querer. E aparentemente o clube comandado por Massis e Rui Costa não quer mudar. Eles estão ocupados, né? Estão ocupados com outras coisas, né? Poder, tem muita coisa, né? Ali na frente do time, né? Já diz o presidente, não vai cair, não vai ser campeão também, vamos ficar flutuando nessa M ali, sabe? Ficar ali no meio de caminho, tá tudo bem. Como foram todos os últimos anos, né? Para eles tá tudo bem, porque aí ninguém pressiona, ninguém cobra, também não cai, então tá tudo bem.